Salve, salve, afronautas! É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente em mais uma edição do Afrofuturist Magazine. O espaço, a sua revista que tem o objetivo de discutir economia criativa, cultura, identidade e, por que não, dinheiro. Discutir o empoderamento financeiro da população negra e, no nosso caso, falando um pouco do nosso lugar de construção, de fala e de estar, que é na cultura. E eu terei prazer hoje de receber uma pessoa muito especial, com muito conhecimento, com muito conteúdo, e o objetivo é trazer pessoas como ele para compartilhar um pouco do conhecimento, da vivência, não como uma verdade, mas com uma possibilidade de construção para cada um de nós. Eu estou recebendo hoje uma pessoa que é escritor, dramaturgo, roteirista, fundador do coletivo Literatura Suburbana, e onde desenvolveu projetos Escola da África, Reviva Rap e coleção Literatura Besouro. Eu falei Escola da África. Isso é extremamente importante. Eu estou recebendo aqui o meu querido Israel Neto. Obrigado, Israel, por você ter aceitado o nosso convite e por estar aqui com a gente hoje. Agradeço, muito obrigado por essa oportunidade de colocar essas ideias com a audiência aqui da Magazine, da Afrofuturística. Então, prazer. Como o próprio nome diz, Afrofuturistic vem do afrofuturismo, uma proposta lançada por Surra com semente e que é uma história em construção. Cada um está colocando um pedacinho do seu olhar para construir essa perspectiva. E essa perspectiva tem como base utilizar os elementos da nossa história e da nossa herança milenar, importante dizer, milenar, e recolocá-la, repensá-la, reconstruí-la a partir de um futuro sem racismo, num racismo e de empoderamento e de participação da população negra na sociedade e na construção da riqueza. É importante dizer que nós não temos o objetivo de construir uma guerra contra os não negros. Não é isso. Nosso objetivo é construir uma sociedade onde a questão da pele, da cor seja respeitada enquanto identidade, mas que não seja nenhum impedimento para a construção conjunta, para a construção coletiva, para que a gente possa estar junto sem subalternidade e sem superioridade. Somos todos importantes na construção do planeta Terra. Israel, você é um homem da literatura. A literatura é parte do que a gente chama de indústria e economia criativa, que é importante saber que a economia criativa hoje no Brasil detém 3% do PIB. É muito maior do que outras áreas de indústria. 3% do PIB é altamente significante. E pensar isso, eu queria que você falasse um pouco. Como é que você vê hoje a indústria da literatura no Brasil e como é que os artistas, os escritores, os literatos negros se inserem nessa indústria? Perfeito. Realmente é uma indústria, mas nós ainda, enquanto literatos negros, não fazemos parte dela, né? E digo isso por conta do tamanho que é essa indústria, né? O tamanho das editoras, os conglomerados, os lobbies, as compras. Então hoje, para vocês terem uma noção, o maior ente que compra livros no Brasil é o poder público, né? Então são compras governamentais. Porém, existe um sistema para você participar dessas licitações e vendas públicas, que muitas das vezes editoras pretas e editoras pequenas não conseguem participar. Ou quando conseguem participar com um título e 2 títulos. Como editoras tradicionais participam com 50 títulos, né? Atrelado a isso, nós pensamos na cadeia produtiva também do livro. Então, o autor, a editora, as gráficas e a distribuidora. E, cara, na ponta da caneta, quando a gente vai pegar o funil, é alarmante, né? Então, para um escritor independente hoje, ele faz cosquinha no mercado, né? E para quem está grande, só consegue manter por conta dessa estrutura. Então, empresas hoje que cobram 55%, por exemplo, de um livro para distribuir, né? Seja o marketplace ou mesmo nessas compras governamentais. O que para empreendimentos menores, como a editora do que eu faço parte, inviabiliza a nossa operação, né? Porém, enquanto proposição intelectual, contribuição no campo da literatura, enfim, não é de hoje que os autores negros encaminham isso. Desde a Maria Firmina, a primeira autora de romance no Brasil, até
Solano Trindade, até Lima Barreto, que está sendo revisitado hoje, Cadernos Negros, que no dia que nós estamos gravando completa mais um lançamento, e até nós que estamos propondo essa literatura afrofuturista. Porém, ainda furar a bolha e acessar esse mainstream das distribuidoras e de quem comanda o mercado é um grande desafio. Enquanto indivíduos, temos ali 3, 4 que estão em grandes editores que conseguem distribuir. Mas como nós começamos em off, né? O racismo, ele age também elegendo algum dos nossos enquanto representantes e símbolos do que é possível. Porém, nós somos milhares, somos mais da metade da população. Então, 2, 3 não conseguem representar a grande diversidade que o nosso povo compõe. Deixa eu perguntar, em 2003, eu participava do governo federal, da Secretaria de Igualdade Racial, e uma das ações que eu considero muito importante foi a implementação da Lei 10.639. Para você que não sabe, é uma lei que obriga o ensino público ou o ensino em geral a inserir na sua pedagogia elementos da história da África e da história dos afro-brasileiros na sociedade brasileira no currículo escolar. Isso impactou nas editoras, como impactou. Eu, por exemplo, vi autores não negros passando a tratar de temáticas negras e para buscar um pouco desse filão da literatura. O que você fala disso para mim? Fantástico. A minha vida mudou por conta dessa lei. Porque eu venho do hip hop, onde me formou enquanto um homem preto, enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que poderia interagir na sociedade que vive. E aí, em 2005, eu conheço a lei, né? E eu falei, caramba, era isso aí. Tudo que eu aprendi, hoje a galera tá lendo W.B. Du Bois, Frantz Fanon, nós líamos enquanto matéria obrigatória do hip hop. Sim. Não enquanto pauta escolar ou até mesmo uma pauta política. Nós líamos, estávamos numa roda, você conhece gente do hip hop, e que era isso, lê esse livro aí, você precisa ler esse livro. Era assim que a gente acessava o conteúdo, quase como um entretenimento, vamos dizer assim. E a lei meio que crava isso. A lei, quando ela vem, eu tenho acesso a ela, eu falei, caramba, é isso, né? Porque o que eu lembro de ter estudado sobre a cultura negra na escola é ínfimo. A gente sabe mais da Grécia do que sobre nós mesmos. É o que eu tenho falado hoje, inclusive. Falado constantemente nas minhas apresentações, nas minhas keynotes. A nossa história não começou no navio. Então, a lei é isso, é para apresentar uma história que não começou no navio. E quando essa história começa no navio, se eu for usar esse recorte, ela precisa vir sem os estereótipos, por exemplo, porque os negros, os africanos congolenses e bantos ali de Angola, do norte de Angola, foram trazidos para cá, para Minas Gerais, porque eles já sabiam achar o ouro, né? O cultivo desses povos ali, o cultivo do gado em céu aberto, era uma tecnologia também, banto. Os iorubás e o domínio do ferro. Então há uma inteligência que foi trazida para cá, não é à toa. A questão física do corpo, do fenótipo, é algo ali que inclusive reforça o racismo. Enfim, estou dizendo isso para falar do impacto que essa lei teve na minha vida. E obviamente mexeu no mercado, porque se criou uma demanda. Sim. E infelizmente essa demanda, é isso que você falou, há clássicos usados como matéria, vou usar esse livro para poder tratar desse tema, que são livros racistas. Existe um livro, que obviamente eu não vou falar o nome aqui, que ele traz um animal como um personagem, e esse animal se apaixona por uma moça, por uma pretinha. E fica um lance quase hipersexualizado. Esse animal faz até blackface. Esse livro virou um clássico da literatura. Aí você sabe quem é, você sabe qual livro é. Escrito por uma autora branca do Sul, né? Então, infelizmente, é o mercado, e o mercado se utilizou dessa lacuna, dessa nova demanda, para poder interagir. Então, são poucos literários hoje. Se eu dizer para você, tem a Sônia, que faz livros infantis que estão na grande distribuição, a Cidinha em um momento ou outro, né? Então, são nomes assim da literatura infantil que tem um pouco mais de lastro na educação básica, que estão ali nesses grandes planos. E é impactante. Você me deu a honra de apresentar o projeto aí, o Coleção Besouro, e nós começamos a estudar literatura infantil para esse projeto, e quando nós víamos livros identitários, étnico-raciais, o autor geralmente era uma pessoa branca, ou quando era uma pessoa negra, era uma pessoa negra um pouco mais velha. Então a galera da minha idade não estava escrevendo para a infância.
então são outras demandas. Infelizmente a gente ainda não conseguiu entrar com a nossa potência nesse mercado. Se você for ver as editoras pretas que conseguem publicar e distribuir nesses grandes, talvez nós tenhamos a Nandiala, se eu não me engano é lá de BH, Sim. que consegue ainda distribuir alguns livros para implementar essa pauta nas escolas. É um desafio. Tem um desafio que a minha empresa, a Tony Prada, tem buscado ocupar um pedacinho dessa lacuna, e eu acho que a gente precisa expandir essa experiência, que é do compartilhamento de especialistas em empresas em gestão e administração. Eu me lembro que quando, um ano antes da lei 10.639, eu estava na prefeitura de São Paulo. E aqui eu conquistei com a prefeita na época a decisão de fazer uma compra gigantesca de livros de literatura negra. Certo. E foi uma dificuldade enorme. A gente apontou as editoras que a gente queria comprar, mas as editoras não estavam ainda preparadas para participar de processo licitatório, documentação, CND, essas questões todas e tal. E muitas vezes, menos pela possibilidade de poder e mais pelo conhecimento das ferramentas de administração e gestão. Então é só um espaço, um diálogo que eu acho que é urgente a gente fazer com os artistas negros, a gente construir umas mãos dadas para trabalhar com administração e gestão, porque toda indústria precisa de administração e gestão. O dono da fábrica de colchão ou de automóvel, ele não pensa em fazer a gestão dos seus tributos, em fazer a gestão dos documentos necessários da administração. Ele tem um corpo, uma equipe. E eu penso que cultura também precisa começar a aprender a lidar com um setor de administração e gestão para que te dê tranquilidade para expandir. Um dos segredos. Eu tive uma vez com o prefeito de Atlanta. Atlanta é a cidade do planeta que mais tem milionários negros no mundo. E eu perguntava para o prefeito, à época, numa conversa, a que fator ele atribuía esse crescimento de negros ricos. E ele disse o seguinte, que desde a década de 40, se não me engano, ou 60 também, não vou me lembrar dos anos, a cidade tomou a decisão de criar cotas e licitações para negros e mulheres. E as compras governamentais se deram a partir de 30% a 40% de tudo que o município comprava vinha de negros e mulheres. Tá aí, ó, você que é parlamentar ou você que é do movimento negro, buscar, lutar para isso. Mas dito isso, Zé, eu queria falar, existe literatura afrofuturista e como ela se desenvolve, se existe, como ela se desenvolve no Brasil hoje? Eu tenho o prazer de construir junto com a minha primeira editora afrofuturista do Brasil, que é a editora que tem. Nós surgimos em 2018, com o objetivo realmente de ter autores negros do país todo escrevendo histórias nesse ramo. Né? O que é a literatura afrofuturista? A literatura afrofuturista é uma literatura que vai utilizar da filosofia afrofuturista, ancestralidade, contemporaneidade, tecnologia, a tecnologia ancestral, a tecnologia também dos modos de produção, e vai pensar o futuro. Esse futuro, ele tem muito que de utópico, porque nós estamos tentando pensar futuros prósperos para pessoas negras, né? Onde a matriz cultural, e aí o professor Fellaini, no livro Afrotopia, ele fala disso, é um avatar, que esse avatar ele vai ter história, né? E o professor Milton Santos também falava isso, que a globalização, ela provavelmente ia extinguir, né, o homem do terceiro mundo, a sua origem, porque quem ia estar na dianteira da tecnologia ia imprimir a sua marca identitária. Então os países do terceiro mundo, né, o que é chamado terceiro mundo, incluindo praticamente toda a África, a identidade ficaria fora. Sim. Teria uma língua anglo-saxônica, uma cor de pele predominante e uma trajetória histórica e uma cultura financeira de outros povos. O afrofuturismo ele rompe com isso. Então ele fala assim, vamos pensar no futuro, esse futuro também terá matrizes africanas, ou afro-brasileiras, ou agora mesmo acabei de editar um livro onde nós traduzimos autores negros da República Dominicana, onde terá influência étnica, racial dos negros da República Dominicana, do Caribe. Então o Brasil hoje ele tem uma literatura afrofuturista muito potente e diversa.
A nossa editora, por exemplo, nós temos 50 autores nesses 5 anos, né? São em torno de 22 títulos. E tem gente do Amapá produzindo afrofuturismo, do Rio Grande do Sul produzindo afrofuturismo, da Paraíba, do Piauí, da Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Brasília. Então não é um movimento negro sudestino, né? É um movimento negro nacional, até porque as nossas africanidades estão espalhadas pelo país, né? Então a comunidade negra mineira, muito influenciada pelos Minas, pelos Cabindas, é diferente da comunidade negra baiana, influenciada pelos Jejes, pelos Nagôs, sabe? Pelos Haussás. Então, o afrofuturismo também tem que imprimir essa diversidade de sotaque, né? E também de origem. E na literatura, nós utilizamos esses subgêneros da ficção científica. Se eu perguntar até mesmo para você ou para nossa audiência, quantos autores negros de horror, de suspense você leu? Quantos autores negros de ficção científica você conhece? Cite 5 autores negros de quadrinho fora o Marcelo de Salete. Quais os outros 4? Então, é como se nós não tivéssemos nesse mercado, né? E isso imprime o quê? A literatura fantástica, Ottoni, formou a nossa identidade. Nesses últimos, eu participei de 2 últimos eventos e eu falei para as pessoas, me contem a história da tia Anastácia. Qual a história do tio Barnabé? De onde ele veio? De onde ele vem? Qual é a família dele? Qual é a família dele? Por que eles estão lá? Então, personagens negros do campo fantástico, da literatura fantástica, que criou o nosso imaginário, são pessoas sem história. Sim. Só servem. Sim. Então, a professora Regina Del Castanho fez um estudo de 30 anos de romances brasileiros. Apenas 2, agora o último decênio que ela fez, de 2005 a 2014, apontou que apenas do romance que ela estudou, apenas 3% foram escritos por pessoas negras. E dos romances, apenas 5% tinham personagens negros. E desses personagens negros, veja bem, ela ainda consegue destrinchar. Ela, na maioria, ou criminosos ou pessoas serventes. Então, se nós, enquanto autores, não participarmos dessa produção e colocarmos ali as nossas identidades e personagens potentes, ficaremos de fora. Sim. O nosso personagem que representa ainda será, dentro da turma, uma pessoa ainda suja que não toma banho. E é esse imaginário que está chegando nas nossas crianças. Então o afrofuturismo também propõe essa nova releitura. Como é que você foi impactado, se é que foi, por Pantera Negra? Eu vou ser sério, eu não fui impactado. Eu já conhecia antes, né? Eu lia os quadrinhos, né? Tive acesso aos quadrinhos piratas, não tive acesso ao quadrinho impresso, infelizmente. Mas assim, cara, foi muito legal porque ele foi um despertador. Então, eu conheço o afrofuturismo hoje, nessa potência, por conta do Pantera Negra. Sim. Né? Então, toda a movimentação que ele fez, os personagens negros... Eu tenho várias questões sobre o filme, mas ele nos traz aquele quentinho, daí de se ver lá, sim, belo, potente. O mais lindo. Então, é isso. O mais lindo era ver uma plateia negra gritando de alegria para assistir. Para você, que não sabe pouco do que a gente está falando, eu faço 2 sugestões. Primeiro, conhecer um pouco mais sobre literatura negra, sobre a experiência afrofuturista. E um elemento importante para entender a relação de futuro e ancestralidade são as lanças das guerreiras de Pantera Negra. Que são lanças, como na cultura ancestral africana, mas que lançam raio laser. Então, essa é um símbolo, é uma simbologia importante. Claro que o filme, assim como um filme de Hollywood, tinha uma intenção de arrebatar massas. E aí ele tem um papel importante, porque ele apresenta uma nova possibilidade para as massas. Mas ele não é um fim. Tem coisa muito mais legal na literatura futurista, mais profunda, e eu sugiro que você possa acompanhar nisso. Muito interessante a gente falar, você nos provocar com esse nosso desconhecimento geral da população, e muitas vezes até de professores, de militantes do movimento negro, que desconhecem ainda os autores negros e os autores afrofuturistas. Eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre essa questão da literatura negra e desse dicas para a nossa audiência de autores que são de hoje essenciais. Legal. Só me permite fazer um adendo, claro, sobre essa presença nossa na literatura, porque eu também publiquei antologias de sarau e tudo mais, e a literatura negra brasileira, ela sempre foi muito dura, né, no sentido de que ela
ou estavam num campo meio atávico, né, a África mística, que não existe mais, infelizmente, né, ou ficava numa análise de conjuntura, debatendo o racismo, a desigualdade, e que muitas das vezes a gente não pensava o futuro. Então, assim, eu sempre digo, eu em 2021 publiquei uma Space Opera, um livro de ficção científica que passa no espaço, com personagens negros. Imagina eu, no início dos anos 2000, apresentando isso num evento literário. O pessoal fala, pô, nossa galera tá morrendo aqui, você tá escrevendo sobre o espaço? Ouvi muito isso. Sabe? Então, é um pouco complicado. Então, hoje a gente tem a possibilidade de disputar esse imaginário, de conversar em outro espaço-tempo. Acho que essa é uma grande charada do afrofuturismo. Então, citando algumas pessoas que, infelizmente, a nossa comunidade é pequenininha ainda hoje, mas vai crescer para eu poder falar de pessoas que eu não conheço, então vou falar de pessoas que eu tenho o prazer de conhecer. Então, nós temos, que já participou do seu programa, o Fábio Cabral, né? Foi o primeiro autor a escrever afrofuturismo no Brasil. Maravilhoso, um abraço pro Fábio. Nós temos a Lua Enzala, que é a primeira mulher a publicar afrofuturismo no Brasil. Eu tive o prazer de reeditar os livros dela o ano passado. A Kinaya, do Ceará, a segunda mulher a publicar afrofuturismo no Brasil, né? Vou citar meu amigo Carlos Gritti, que está trabalhando com um quadrinho fantástico, acabou de publicar o livro Máscaras do Poder, onde máscaras africanas são espalhadas pelo mundo e os jovens têm a missão de resgatá-las, porque cada máscara tem um poder, né? Uma obra assim que vai disputar o lúdico assim de uma forma fantástica, né? E cito o Henrique André, que publicou uma trilogia chamada Alagbar, o Sonho, Sigidi, o Caminho e Muná. Então são autores que estão, eu citei esses 5 porque cada um traz uma característica diferente. O Fábio trazendo elementos da cultura dos orixás para o trabalho dele, a Lua Enzala, que vai trabalhar um futuro pensando nas mudanças climáticas, a Kinaya, uma distopia pensando o trabalho no futuro, o Carlos, o Gritti, nesse perfil que eu falei, e o Henrique André trabalhando essa disputa do sonho, né? Uma coisa um pouco mais fantástica, para a gente poder ver que a literatura futurista é diversa. Que interessante, e eu vejo uma perspectiva tão grande para isso, e por isso o nosso programa insiste em tratar desse tema tão importante. Até porque eu acredito, Israel, os Estados Unidos hoje é um país hegemônico no mundo desde o início do século XX, principalmente no pós-Segunda Guerra. E os Estados Unidos construiu o poder mundial a partir de duas estratégias básicas. A indústria bélica, a polícia do mundo, controlar e ter o maior exército do mundo, a maior marinha do mundo, controlar, mas fundamentalmente pela cultura. Os Estados Unidos não inventou o hambúrguer, mas os Estados Unidos foi quem popularizou e tomou para si o hambúrguer. Tomou para si, construiu a calça jeans e fez o planeta inteiro usar calça jeans, ouvir rock, ouvir jazz, e isso fez parte de uma estratégia política. Então, eu penso que para a gente reverter a nossa realidade, é preciso trabalhar com identidades, com subjetivos, com narrativas, e aí a literatura afrofuturista tem um caminho enorme nessa disputa de que sociedade a gente quer construir para o futuro. Então, isso é para mim muito importante. Você, além de artista, faz uma coisa que eu gosto muito de ver. Eu, aos 20 anos, eu já estava ligado à cultura, já trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura, fazia teatro, e uma coisa que me incomodava de maneira muito grande é a ausência de nós mesmos fazendo gestão das nossas coisas. Os poucos artistas pretos que existiam estavam submetidos a gestões de não negros, não necessariamente ruins. Vários gestores brancos eram pessoas, aqui não é uma guerra, não tem muito gestor branco muito competente que contribuiu muito com a gente, tem muitos autores. Quero citar o sociólogo Florestan Fernandes, que foi sensacional naquele momento. E que pareça até o Fernando Henrique, né? Fernando Henrique sobre os negros do Rio Grande do Sul. Sim. Então, assim, a história é repleta de pessoas aliadas. É importante você citar o Fernando Henrique, porque aliada dessa questão racial não necessariamente são pessoas de esquerda ou direitas. Então, é preciso rever a história com um olhar mais crítico e mais real do que de fato constrói a nossa história. Mas um fato concreto, novo, é que nós
passamos, eu fui fazer administração, porque eu falei, tem uma tecnologia aí que a gente está fora, que é gerir as nossas coisas. E você agora, você construiu uma editora e está fazendo gestão. Sim. Como é que é um artista trabalhar com esse modelo de gestão, construir uma editora num país onde só megas editoras ocupam, sei lá, 90% do mercado? 90 você está sendo muito generoso, né? Cara, é um baita desafio e quanto artista, você tem que nivelar, né? Por um lado, você tem uma criatividade muito em voga de fazer as coisas, mas é importante racionar os números, os dados, né? A relação. Sim. Então, é um aprendizado diário, Tony, de mesclar essas duas coisas. Então, como que a minha habilidade enquanto artista, enquanto de relação, enquanto leitura do outro? Porque o artista tem esse poder de ler o outro. Então, por que os artistas ganham destaque? Porque, de alguma forma, eu consigo me conectar com você e você me dá atenção. Então, isso também é usado no negócio. Então, eu sei falar algo que você vai prender sua atenção. Então, posso usar isso também no negócio, quando eu captar algum parceiro, quando eu for apresentar um pitch, quando eu vou fazer as coisas, né? E, obviamente, tem a parte operacional, que aí a gente precisa aprender mesmo. Isso desde caixa, DRE, balanço, a questão de gestão mesmo. Então, tem sido um aprendizado muito gostoso nesses anos. A gente tem tido alguns êxitos a nível de manter ali. Estamos naquele ponto ali crítico, não no sentido de que a gente está em dificuldade, mas no sentido crítico mesmo, que as empresas pequenas, depois que é a crise dos 5 anos, né? Sim. Do 5 e do 7. Então, a gente está nessa fase aí e estamos preparados para passá-la. Então, é muito complicado porque tem uma questão de cultura também, né? Muitos negócios negros são vistos também só como negócios sociais, né? Isso, ou são vistos também como negócios que precisam de constante apoio para poderem se manter, ou negócios amadores. Sim. Então, quando você vai conversar tete a tete, você fala não, né? Tem lugar que a gente fala, não quero estar aí, não quero mais isso. São essas coisas que a gente vai rompendo, inclusive até com os nossos, porque muitas das vezes, infelizmente, muitas pessoas não estão acostumadas a ver a gente como chefe. É verdade. Então você falar... Inclusive os nossos. Da gente que eu tô falando mesmo. Sim. Eu virar pro Tony e falar, Tony, seu trabalho está ruim. E você se assustar. Sim. Porque essa relação a gente não construiu. É verdade. Não tem nada a ver com a minha identidade. Inclusive eu estou te falando isso porque eu quero que você cresça comigo. Sim. Seu trabalho está ruim. Então nós estamos ainda aprendendo a criar essa relação entre a gente. Então é um constante aprendizado. Mas a gente tem tido algum êxito no sentido até mesmo midiático, de conversar, de estar em alguns veículos de circulação nacional falando sobre isso, né? Mas é isso, eu quero que mais pessoas estejam, porque senão realmente é a gente sendo o escolhido da vez para representar um monte de gente. Então tem outras editoras pretas e eu quero ter a oportunidade de falar delas aqui. Então, por exemplo, a editora Nancy, a editora Nua do Rio de Janeiro, são empreendimentos pretos que também estão tentando ali achar um jeito de poder se manter no mercado. Israel, a gente apresentou aqui um cardápio muito legal de editoras de que estão trabalhando, construindo esse projeto editorial, mas eu quero que você fale um pouquinho mais de perspectivas. Por exemplo, nós temos uma ministra negra, artista negra, muito respeitada no mundo, no Ministério da Cultura. E eu acho que tem uma perspectiva muito grande. Que sugestão você daria para os nossos governantes, para os nossos secretários de cultura, de possibilidades de apoio para as editoras negras do Brasil? Perfeito. Eu sou bolsista na Fiocruz e na semana passada, que a gente está gravando aqui esse trabalho maravilhoso, eu estive na Bahia. Fiquei uma semana lá e nós encontramos gente do país todo, inclusive representações do governo federal e do governo local da Bahia, para discutir livro, leitura e literatura, né? E uma das propostas levadas pelos representantes do governo federal, do MIR, né, que é o Ministério da Igualdade Racial, e do Ministério da Cultura, na pessoa de um representante do Fernando Piuba, foi exatamente esse olhar sobre as editoras, sobre essa literatura, que não é essa literatura tradicional do grande mercado, né? E o Estado é um indutor de igualdade. Sim.
Então o Estado ele tem como dever constitucional garantir as condições de igualdade. Induziu desigualdade durante muito tempo. Induziu, agora a ideia, a ideia é corrigir. Só para ter uma noção a nível de dados, hoje, pelo Plano Nacional de Distribuição de Livros, é permitido, se eu não me engano, 2 livros por editoras. Você sabe o que os grandes conglomerados fazem? Eles abrem outros 100 CNPJs. E é impossível para uma empresa preta do meu tamanho abrir 3, sim, porque são CNPJs no mínimo ME. Sim. Então só a manutenção técnica de CNPJ já seria bem oneroso. Então, garantir isso. Estamos enviando agora uma proposta, o Castilho está fazendo um novo plano, e uma das propostas é isso, que o autor independente também consiga vender pelo seu CPF. Boa. Né? E que as editoras pequenas tenham alguma forma ali, e aí a gente não quer benefício no sentido de não disputar a qualidade. Porque muitas das vezes também vão dar essa oportunidade, mas não estou discutindo a qualidade. Nossos livros são iguais aos livros das grandes editoras, são melhores, inclusive porque nós estamos falando de coisas que eles falam, quando eles falam uma vez, e enfim, coisa do usar o mercado que a gente passou no começo da conversa. Então acho que esse é um trabalho que o Ministério podia encarar com mais carinho. Da mesma forma, fica a minha crítica aqui a esse cuidado. Nós precisamos ter um cuidado melhor na comunicação, né? Vemos um grande número de editais que ficam soltos, que o artista ele não tem resposta de quando sai o resultado, de quando sai o aporte financeiro. E nós estamos num governo parceiro, então esse diálogo precisa ser um pouco mais célere, mais verdadeiro, um pouco mais humanizado. Então acho que fica esse alerta para que a gente possa melhorar a nossa comunicação com esse governo que nós enxergamos como um governo parceiro nesse momento. Sensacional, Israel, mas eu queria complementar o que o Israel está falando para pedir para os meus colegas gestores. Eu passei 30 anos na gestão pública. E eu acho que a gente tem, no mundo da cultura, a gente tem um preconceito com... Eu vou usar essa palavra que eu não gosto, mas que ela é mais compreensível para todo mundo. Há um preconceito com o empreendedor. O artista é certamente a essência da produção cultural. Mas tem um intermediário importante, que é aquele que pega o dinheiro da sua vida e vai construir uma editora para dar suporte para esses artistas, ou que vai construir uma pequena empresa de audiovisual, ou que vai construir um escritório de gestão de música. Esses empreendimentos precisam crescer, precisam se fortalecer. Então, seria muito importante que o Ministério da Cultura desenvolvesse prêmios, por exemplo, para editoras. A Aldir Blanc vem aí, uma possibilidade de você criar premiações para projetos de editora. É importante que o Ministério da Cultura pense novas formas de financiamento via BNDES para a indústria criativa como um todo, mas em especial para negros e indígenas, que é a base da pirâmide no Brasil. Então eu acho que isso seria importante. Eu não estou dizendo que é fácil, porque eu sei que toda discussão jurídica, eu já fui gestor, eu sei qual é o problema. Mas se a gente tivesse esmorecido no primeiro problema, a gente não teria cotas no Brasil para igualdade para negros e indígenas, a gente não teria políticas de diversidade. Então é preciso enfrentar as dificuldades. Tony, até de maneira prática, né? Essa interseccionalidade dos ministérios, né? Então hoje, por exemplo, se eu tenho um livro selecionado para distribuição nacional, eu preciso colocar um aporte para imprimir esses livros. E muitas das vezes nós não temos esse aporte. Sabe quem faz o financiamento desse aporte? As gráficas. As gráficas, elas viram e falam, você pegou a grana? Fica tranquilo. Eu vou rodar, quando você receber, você me paga. A gráfica. Sim. Porque ela sabe que é um dinheiro garantido. Sim. E se o BNDES abrisse uma linha para editoras pequenas que... Então, pega aqui o dinheiro com a gente, entrega o serviço, sabe? Desenvolve e entrega para o... E eu tô falando isso da gráfica, não tô falando porque é o livre mercado. Não é a lógica do livre mercado. Sim. Não, porque as gráficas, elas sabem do potencial. Sim. Elas estão ali, é uma oportunidade. Elas enxergam o que o governo não está enxergando. Exatamente. Então, assim, eu usei esse exemplo porque é o meu nicho. Sim. O meu nicho é o que eu estou trabalhando, é o que eu estou vivendo, é o que eu estou prospectando no mercado, na minha vida. Então, essa poderia ser uma possibilidade factível para as editoras pequenas. Muito legal. E, meus queridos, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso que eu vou fazer agora. Mas
quando a gente entra na rede, na internet e tal, a gente tem umas regrinhas que a gente precisa obedecer. Então, assim, ó, se você tá achando da hora esse conteúdo, se você tá achando legal, se você acha que isso aqui deve conhecer, uma das formas da gente permanecer é você fazer essa coisa chata de clicar gostei, ou pode clicar também que não gostou, é importante, inscreva-se no canal, que isso você vai estar nos ajudando. Eu sempre achei esse negócio muito chato, mas é importante fazer, ok? Eu quero agradecer demais para o Israel e eu quero fazer uma pergunta que eu tenho feito para os nossos convidados para a gente encerrar. Israel, volta um pouquinho na idade. Certo. Encontra o Israel de 16, 17 anos. Você encontrou o Israel. O que você falaria para o Israel? Não como conselho, porque conselho é sempre uma coisa autoritária. Você parte da sua experiência para impor a sua experiência para o outro, mas como colaboração. O que você diria para o Israel aos 16, aos 20 anos? Cara, que pergunta fantástica. Eu sei que 20 anos você fez ontem, mas... Quem dera. Pergunta fantástica. Que bonito, né? Essa, né? Eu falaria para acreditar mais em mim. Eu sempre sonhei, mas sonhar é difícil é diferente de acreditar. A gente fala, você tem um sonho. A gente sonha, mas no caminho às vezes a gente acorda, a gente não quer mais dormir, a gente não quer sonhar. O sonho ele pressupõe você dormir primeiro, você relaxar. Aí depois que você relaxa, você entra no sono REM. Depois do sono REM que você começa a sonhar, que sua mente começa a fabular. Essa metáfora com a nossa vida é isso. Você está no primeiro passo. Segundo passo, depois aquele sonho vai se realizar, vai se concretizar. Então, nessa metáfora eu diria para mim continuar acreditar no sonho, né? Porque talvez se eu tivesse acreditado mais, eu teria realizado coisas que eu estou fazendo hoje com meus 25. Eu não teria perdido 10 anos. É o mesmo que eu diria para mim. E com isso quero agradecer ao Israel, foi sensacional. Muito obrigado e é um prazer ter você aqui. Continue acompanhando a gente, tem muito material nosso aqui no canal. Acompanhe, colabore e a gente volta num próximo episódio com gente tão especial quanto o Israel. Salve, salve, afronautas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu Afrofuturistic Magazine, a sua revista eletrônica com conteúdo de cultura, economia criativa, diversidade, identidade e empoderamento financeiro da população negra. E eu quero já começar fazendo um pedido, dá um like, ajuda a gente a tornar esse conteúdo mais relevante para o YouTube. E hoje eu vou receber uma pessoa que eu nem precisei do resumo aqui com o seu currículo, porque além de tudo, além das suas qualidades, ele é meu amigo. E eu quero falar dessa pessoa, que é uma pessoa que é um produtor, assim como eu, que desenvolve um conjunto de projetos, é um dos maiores especialistas em PROAC que eu conheço, é um produtor cultural excepcional, é empreendedor. Quem é preto como eu e tem a idade como eu, conheceu o Graziadil. Alê foi diretor, foi gestor dessa casa tão importante para a música e para a cultura negra, além dos vários artistas com os quais ele produziu e trabalhou da nossa música negra, e não só da música negra. E Alê ainda é uma cria de um polo cultural muito importante para o Brasil e para o mundo. Ele é cria do Olodum, ele é cria daquele universo de Salvador. Seja bem-vindo, Alê Lima. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. O prazer é todo meu e, poxa, vamos desbravar o caminho dessa vertente que você vem trazendo aí para disseminar o conhecimento das pessoas com relação ao conteúdo, né? Eu vivo dizendo sempre que a população negra e a menos favorecida tem dificuldade nesse processo que a gente sabe que é produzir cultura nesse nosso cenário afro, né? Sim, vamos voltar um pouquinho ali. Ali você veio da Wakanda brasileira. A sensação quando a gente chega naquela cidade é que a gente chegou na nossa Wakanda. Eu queria que você falasse um pouco, até porque a gente não quer reproduzir aquela coisa do audiovisual no início do brasileiro, que os pretinhos não têm origem, não têm família, não têm parente, não tem nada. Eu queria que você falasse um pouco da sua infância, como é que você foi parar no universo cultural, como é que você chegou no universo cultural, falar da sua família e falar do seu início.
é uma longa história, né? Vamos embora. Tem alguns amigos que eu falo assim, ele fala, mas como é isso? Eu falei, são experiências da vida, a gente vai participando de várias oportunidades. Eu falo que tudo é oportunidade na vida, que a gente nunca perde, a gente aprende ou ganha. E nessas oportunidades de ter essa vivência cultural próximo do Olodum, foi abrindo a minha mente para várias coisas, assim, né? E eu, meu primo e mais 3 amigos montamos um projeto. A gente queria, o Olodum já vinha assim, já existia, mas a gente queria ter o nosso Olodum. E aí desenvolvemos um projeto de uma banda afropop para tentar seguir caminho, né? A gente era jovem, tinha 16, 17 anos e falou, vamos seguir com isso. Vamos produzir alguma coisa pra gente ter poder fazer da forma que a gente quer, a nossa essência musical, na verdade, né? E eu sempre estive por trás, eu já teve um processo de tocar e tudo mais, mas eu sempre fui gestor, desde jovem, assim, eu gostava de estar nos bastidores para tocar esses acontecimentos, essas ideias que a gente desenvolvia em mente. E numa dessas montamos uma banda e tivemos um convite para vir fazer 4 shows em São Paulo, né? Qual era o nome da banda? Primeiro a gente tentou usar um nome chamado Mundo Negro, mas a gente era inexperiente, a gente sabia, essa marca é do Gilberto Gil, né? Sim. E aí tivemos que mudar. Nesse meio tempo que a gente estava pensando, eu lembro que o Olodum tinha feito uma viagem para Israel e trouxe de lá aquele símbolo da mão que tem um olho, né? Você chama um Ramissá, né? Se eu não me engano, acho que o nome é esse, Ramissá, que significa boa sorte em hebraico. E a gente logo adotou e batizou a banda de Ramissá, na verdade. E fomos seguindo, né? Era a banda Ramissá e no final deu certo que foram abrindo alguns caminhos aí, né? Sim. Aí viemos para São Paulo, todo aquele processo aqui fizemos os showzinhos que a gente tinha que fazer e logo em seguida a gente encantou um empresário, arrumamos um investidor. E ele foi mantendo a gente aqui até um segundo momento da banda se desfazer, que é um processo de... A gente era imaturo, não tinha ninguém para acompanhar os nossos processos de faz assim, faz assado. E foi uma experiência saudável, posso te dizer assim, que foi para a idade que a gente tinha e se manter longe de casa, longe dos amigos, dos pais, da família. A gente... Foi uma experiência que trouxe maturidade antecipada pra gente, na verdade, assim, né? Eu lembro que se eu falasse assim, você vai ficar um tempo em São Paulo longe da sua mãe, vai morar longe. Eu falava, obrigado a oportunidade, mas eu não vou não. E foi experimentando que a vida... Legal. E você, na família João Jorge, você com o Jorginho, filho do João Jorge, sempre beberam daquele caldo. E para mim, o Olodum é uma experiência muito interessante, porque nos anos 80 eu vi a banda surgir com repercussão nacional, e o que me chamava a atenção é que era uma primeira, talvez a primeira que eu tive contato, experiência de gestão cultural negra. Eu já trabalhava com cultura, mas eu lidava com vários artistas negros, mas a maioria desses artistas estavam abrigados numa empresa de gestão não negra, né? Não há nenhum problema em estar numa empresa de gestão não negra. Existem gestores não negros maravilhosos e isso não é o problema. O problema é do ponto de vista de a gente construir divisão de riqueza, diversidade, e era importante que os negros passassem também a assumir o protagonismo do seu trabalho, do seu caminho. E assim, João Jorge, Neguinho do Samba, aquela construção toda do Olodum, e eu me lembro de procurar uma casa de espetáculo de São Paulo para assistir o show, e João Jorge estava na porta para poder conhecer João Jorge, e achava fascinante essa coisa da autogestão preta. Como é que isso influenciou a tua vida, o fato de ter essas pessoas fazendo essa gestão? Isso foi sempre referência, né, na verdade, pra gente, né? E essa coisa do negro gerindo um projeto negro, a gente tem que valorizar e prestar atenção nesse detalhe, né? Até fazendo um adendo no que você acabou de falar, não é que exista problema num branco gerir um projeto negro, mas, entre aspas, a gente tem que abrir essa aspas e falar o seguinte, assim, por que é assim? Porque a maioria do negro não tem a oportunidade de
ter um desenvolvimento para poder chegar nesse lugar, espaço, né? E aí, esse é o detalhe que eu vejo que tem um problema. E voltando a falar disso, essa referência pra gente é algo assim, beber dessa fonte, de entender isso, né, de se tornar uma referência internacional, né, a maior banda percussiva do planeta, gente. Sim. Tem esse ditado aí. Ale, é muito difícil ser preto e ser gestor? É difícil demais. Mas é muito difícil. Eu pensei que era fácil. Olha, eu vou falar pra você, ser preto, gestor e nordestino, então, é ainda um pouquinho mais difícil. É mesmo? Eu já fui... Uma vez eu fui indicado por uma cantora para trabalhar com ela, porque ela acreditava nas minhas ideias, e ela tinha um investidor que era dono de uma gravadora. Pouca gente, eu nunca contei isso para as pessoas, assim, poucas pessoas sabem disso. E ele marcou uma reunião comigo às 9 da manhã, e eu tava lá às 9 da manhã. Ele não me atendeu às 9, nem às 10, nem à 1, nem às 2, eu sem almoçar. Era uma fase de vida que eu tava começando, eu não tinha nem o dinheiro de almoçar, na verdade. Eu podia falar, vou almoçar e volto. Eu fiquei lá esperando, tomando água e esperando. Quando deu, acho que 4 ou 5 horas da tarde, eu ouvi lá do fundo, o que esses baianos querem aqui? E ele não me atendeu e eu fui embora. A cantora ficou triste porque eu falei que não ia trabalhar com ela nem por dinheiro nenhum no mundo. E não era por ela, era pelo todo o processo, na verdade, assim. Sim, ela nem tinha culpa. Não, mas ela sabe, ela vai assistir isso aqui depois, ela vai saber quem foi a pessoa, na verdade. Então, e vai lembrar bem disso, porque ela falou, pô, obrigado por pelo menos ter ido lá e acreditar em mim. Eu tenho algumas pessoas, artistas, que a gente identifica um talento diferencial e a gente quer sempre colaborar um pouco, nem que não seja permanente, mas que a gente possa dar uma dica, né? A gente sabe, você sabe, eu sei, a gente tem um processo criativo fora da curva, né? A gente consegue desenvolver e identificar um ponto que pode ajudar um artista a realmente tirar ele do 0 ou do ponto 1 para seguir a carreira depois. Precisa se encontrar. A gente tem esse feeling. Eu falo de mim e de você, que eu te conheço há um longo tempo. Então, eu sou um iniciante comparado com você. Não, e aí ela me deu essa oportunidade, mas as pessoas que cuidaram dela não entenderam e não aproveitaram a oportunidade. Eu lembro que depois de uns anos, essa pessoa me ligou sem me reconhecer para ajudar na carreira da filha dele. Aí eu contei a história para ele. Ele me pediu desculpas, mas não deu para eu trabalhar com a filha dele. Eu tava com o coração magoado. Tem gente que fala, não, mas é trabalho, mas eu não consigo. Eu não consigo desenvolver, depois de magoado, um processo criativo para um projeto ou para uma pessoa, na verdade, né? É compreensível. Então, voltando à pergunta, é isso. Ser preto, gestor preto e nordestino é um pouquinho mais difícil, porque essa foi uma só das centenas de condições. Só não é mais difícil do que ser tudo isso e ainda ser mulher. É isso aí, não. É um pouquinho mais difícil ainda. Aí é difícil. Mas eu sempre converso, principalmente com meus filhos. Eu sei que as dificuldades estão lá, eu sei que o racismo estrutural está lá, eu sei que a limitação financeira está lá. Mas eu perguntava assim pro meu filho, para um dos meus filhos, eu falava assim, mano, qual que é a diferença de você pro Bill Gates? Aí ele olhava pra mim e falava, pai, você tá me tirando, né? Aí eu falei assim, não, mano, me responde, qual é a pergunta? Responde a pergunta. Qual é que é a resposta? Aí ele falava assim, mano, o cara já é branco, e de fato, ser branco nos Estados Unidos ou no Brasil é uma escala de oportunidade maior, classe média alta, tal, outra origem, é outra história. Eu falei, você tem razão, que bom. Agora, me fala, qual que é a diferença de você para Oprah Winfrey? E ele olhava e falava, eu falei, é uma mulher preta, gordinha, que sofreu abuso sexual na adolescência e construiu uma história memorável
é dona de um império de comunicação e não é a mulher mais rica, mulher negra mais rica do mundo, é a mulher mais rica do mundo, né? Eu tenho muito orgulho dessa mulher, né? E é importante a gente refletir que, apesar das pedras, as dificuldades estarem todas lá, a gente pode caminhar, a gente pode chegar onde a gente desejar e planejar. É claro que com mais dificuldade. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Como é que é ser gestor, produtor cultural e preto? Eu não sabia, aprendi com você agora. Como é que é ser? É bem difícil mesmo, né? Eu acompanho de perto um projeto desse perfil de mulher, porque a minha mulher é empreendedora, negra também, né? E ela vem de uma escola, ela trabalhou como cabeleireira numa rede de salões conhecida mundialmente. Uhum. E quando ela saiu, ela montou um salão para ela, pensando reproduzir os conhecimentos que ela... mas ela queria dar oportunidade das pessoas de uma classe menor de potencial financeiro de ir ter um atendimento com ela e tal. A gente sabe que é difícil, porque as contas não fecham e a gente entende isso. E aí ela quer fazer uma ação que é muito difícil de se manter hoje no cenário. Não só pelo preconceito, pela a questão mercadológica também de tudo, né? Receita e despesa, o poder né? econômico do nosso povo, infelizmente, da maioria do nosso povo. Você não pode cobrar um ticket que você cobraria nessa grande rede, por exemplo. Né? Pra você ter uma ideia, é quase 5 vezes menos o que ela pratica hoje do que ela praticava nessa rede, por exemplo, sabe? É muito, mas ela quer dar oportunidade para as pessoas terem essas experiências com o conhecimento que ela desenvolveu trabalhando nessa rede. Porque é muito valoroso isso para o cidadão dizer assim, poxa, eu acho que eu consigo, eu posso e eu consigo. E só você gerando experiência para essas pessoas é que elas também conseguem desenvolver um passo dentro de casa num outro momento da vida fora do salão do atendimento da minha mulher. Na mente dela é sempre isso. Poxa, se eu conseguir gerar uma oportunidade para essa pessoa ter esse atendimento, ela pode abrir a cabeça. Que aí essa experiência também que a gente vem com o Ludum, né? Por exemplo, o projeto social do Ludum tem que estar estudando, tem que estar presença na escola, não pode ter falta. A ideia é formar cidadão. Eu falo que tem momentos que o projeto infantil social do Ludum viaja mais para o exterior do que a banda show, porque quer se tornar referência e tem muitos convites para fazer isso lá fora, na Escola Criativa Ludum. E quando você leva um jovem desse de 12, 13, 15, 17 anos para fora do país, ele entende que existem centenas de oportunidades se ele procurar estudar e ter uma boa conduta de vida, né? O lema do Ludum é formar cidadão. Esse é o negócio. Para todos nós, precisamos sempre transbordar o conhecimento que a gente desenvolveu. Né? Uma piscada geral, acho que vale a pena você tomar Vou cortar. Tá. Deu piscadona aí. O lema do Ludum é formar cidadão, né? E a gente quer sempre transbordar o conhecimento que a gente tem e trazer as pessoas para essa experiência de vida que, depois desse processo que os jovens passam, a gente consegue entender e identificar, né? O Ludum está fazendo 45 anos de vida este ano, e agora, 25 de abril. E a gente tem um histórico de mais de 30 mil pessoas que passaram pelo Ludum e se formaram como cidadãos lá, né? Desde músicos, médicos... Quantos? 30 mil. 30 mil pessoas passaram pelo Ludum? É um número expressivo, né? São 45 gente. anos de história, bastante gente. É um projeto grande, né? A gente, na percussão, já teve uma caminhada com 300 percussionistas. Aproveita e me explica uma coisa. Qual a relação Olodum e o bando de teatro do Olodum? Essa é uma história engraçada. Eu tenho certeza que você já respondeu, já te perguntaram isso centenas de vezes. A história é a seguinte: o bando de teatro já existia, não era bando de teatro Olodum. Era um projeto de atores que precisava de um espaço para ensaiar. Sim. O Olodum cedeu um espaço e eles ensaiaram lá e acabaram sendo batizados de bando de teatro Olodum, que levou até um certo tempo, um bom tempo trabalhando assim, mas sem serem do Ludum.
E, se eu não me engano agora, eu acho que sim, agora tem uma fusão realmente do Bando de Teatro Olodum com o Olodum, na verdade. Mas é um projeto que nasceu lá com Luiz Miranda, Wagner Moura, Lázaro Ramos, essa galera toda que passou por lá, assim, e muitos outros atores baianos também que passaram por lá, muito bons, e tiveram esse espaço cedido e criaram, desenvolveram esse formato. É legal porque acho que ajudou a dar um impulsionamento ao projeto, né? Que a gente sabe que nada na cultura é fácil. E se o Olodum pôde colaborar de alguma forma, foi dessa e foi bom para todo mundo. Conhecemos esses atores que passaram por lá, né? Poxa vida, e como o Olodum tem uma estética desde os anos 80 afrofuturista, não só o Olodum, os outros blocos de Salvador, o próprio Ilê, a Timbalada, né, que também, e o Olodum acabou inspirando os que vieram depois, e é uma associação cultural irmã do Ilê aí, né, eles são muito... houve momentos até que se contava uma certa rivalidade no Olodum e Ilê, e eu que conheço os dois, Vovô e João Jorge, os dois são irmãos, são grandes amigos e são patriarcas da cultura afro-percussiva de Salvador. São dois maravilhosos. Mas vamos falar de música, vamos ouvir um pouco de música. A gente volta aqui com nossos parceiros de cultura, música tradicional afro-brasileira na figura do Umojá e depois a banda Ultrassoul. 1, 2, 3, 4, 5. Ilê. Alê. Não é Ilê, Alê. Alê, deixa eu fazer uma pergunta com a qual eu encerro toda essa nova série e tem a ver não com a palavra conselho, porque conselho, minha avó já dizia que se fosse bom a gente vendia e não dava, mas eu acho que na palavra conselho, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes tem um aspecto autoritário de eu impor a minha experiência à experiência do outro, né? Mas não é desse conselho que eu quero falar. O que eu quero falar é do conselho de colaboração, de contar um pouco do seu conhecimento e que o outro possa trilhar esse conhecimento a partir da sua experiência, mas conduzida pelo caminho que você determinou. E aí a pergunta que eu queria dizer para você, vamos voltar no tempo. O Ilê, o Alê, tá tudo certo. Com 17 anos. A casa, né? O Alê com 17 anos. Voltou no tempo. O que você falaria pro Alezinho, o Ale Lima, com 17 anos de idade, a partir da experiência que você tem hoje? Olha ali, ó. É interessante se você me perguntar isso, porque eu desenvolvi na vida, nessa minha caminhada, um entendimento que, assim, eu não voltaria nenhuma vírgula de tudo que eu passei na minha vida, né? Essa experiência me trouxe uma maturidade e vem trazendo a cada dia, né? Que a gente, aquilo nunca encerra o balaio para o conhecimento é infinito, parece que ele não tem fundo. Então, quanto mais a gente coloca, mais é interessante. Se fosse fazer isso ao contrário, eu queria ter esse conhecimento hoje e jogar para ali atrás, só para antecipar mais coisas, porque o meu sonho mesmo continua sendo transbordar o conhecimento que eu tenho para outras pessoas. Sempre isso. Então, pro Ale lá de trás, o Ale adolescente de 17, 18 anos, que tinha alguns sonhos que a gente vai tendo maturidade para desenvolver depois e entender que são possíveis, eu gostaria de levar o balaio de conhecimento que eu tenho hoje para o Alezinho lá de trás, né? E com essas palavras tão fortes, a gente encerra hoje. Eu sei que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando com o Ale, e aliás, a gente tem esse hábito, eu e o Ale, de conversar horas e horas e horas, trocar experiências, mas eu quero agradecer, Ale, por você compartilhar esse conhecimento, a sua vivência conosco aqui hoje, e agradecendo também a você, da nossa audiência, dizer que você é sempre um convidado a compartilhar com a gente, a dar um like, a se inscrever, a conhecer os outros conteúdos do canal Afrofuturistic e esteja sempre com a gente, ok? E a gente volta já com um novo episódio e um novo momento de conhecimento para você.
Valeu, Ale. Ah, obrigado. Eu que agradeço.